No Antigo Testamento existiam anéis selos que era gravado nele o nome do possuidor. Esse é o nosso estudo de número 667 e você é muito, mas é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não esqueça, caso ainda você não esteja inscrito, de se inscrever. Faça seus comentários, que é importante para o YouTube divulgar o nosso canal. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Mas também, além do nome do possuidor, nesses anéis selos poderia ter o símbolo do possuidor. Vamos ao nosso tema, o selo da promessa de Deus. O nosso texto base está em Efésios capítulo 1, verso 13, que diz: nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor, porque o selo, ele é uma marca de identificação, uma certificação com a função de autenticar ou de assinalar uma determinada coisa. No Antigo Testamento nós vamos ver que os reis, eles tinham o anel selo, e o que esse rei carimbasse não poderia ser revogado, tinha que ser cumprido e não poderia ter reversão naquilo que havia sido determinado. Vamos ver, por exemplo, o rei Dário em Daniel capítulo 6, verso 17. Em seguida, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. A decisão de que aquele que orasse ou que pedisse qualquer coisa para alguém ou para um Deus que não fosse ao rei Dário, traria a consequência de ser jogado na cova dos leões. E aconteceu isso com Daniel, porque mesmo diante dessa determinação, ele não se intimidou, ele buscou a presença do Deus Todo-Poderoso, e lá na cova do leão, o Senhor esteve com ele, o Senhor não deixou nenhum leão fazer dano a Daniel, o Senhor preservou a vida de Daniel. E o rei Artaxerxes, ou o rei Assuero, ele também tinha um anel selo. Esther capítulo 8, verso 8: escrevei, pois, aos judeus como bem parecer a vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. E o que nós vamos ver neste estudo é que nós somos selados pelo Espírito Santo, e o selo indica posse, indica propriedade. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 22, o selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações. Olha que tremendo, como garantia de tudo que está por vir. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único, como suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, e o Espírito Santo morando dentro de nós nos torna propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 fala: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos propriedade
propriedades exclusivas do nosso Deus, e o selo do Senhor, ele marca a sua propriedade, segundo Timóteo capítulo 2, verso 19, contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós somos autenticados pelo dono, é o Espírito Santo de Deus que nos sela, nos autenticando que somos propriedades do Senhor Todo-Poderoso, e a Deus, o Todo-Poderoso, nós pertencemos. O Espírito Santo vem morar em nós, ele nos foi dado pelo Senhor, confirmando que eu, que você somos do Senhor, pois passamos a pertencer ao Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8, que diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morramos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. É lindo você entender que você tem dono, mas um dono maravilhoso, um dono bondoso, misericordioso, que não te deixa só. Tem outra tradução desse versículo que fala: quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Romanos 8:9, Paulo fala: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eu recebi ao Senhor, o Espírito Santo veio habitar na minha vida, no meu coração. Eu passo a ser propriedade exclusiva de Deus e eu passo a pertencer ao Senhor. Eu sou do Senhor assim como você. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 19, contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. O Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então você não pode esquecer que o Espírito Santo está morando em você. Nos foi dado pelo Senhor, confirmando que somos do Senhor, pois passamos a pertencer ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele é a garantia, ele é o penhor, a garantia de que nós pertencemos ao Senhor e que nós vamos morar com o nosso Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, verso 14, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Louvado seja o nosso Senhor. Nós temos o penhor, nós temos a garantia, nós somos propriedades do nosso Deus. E Paulo, ele ainda fala que o Senhor nos concedeu o Espírito como a plena garantia do que está por vir. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 5. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isto e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. O Espírito Santo habitando em nós, ele está nos preparando, ele está nos adornando, ele está nos arrumando e nos santificando, porque o nosso dono, porque o nosso Deus, ele é santo. Portanto, nós precisamos ser santos, nós precisamos andar em santidade. Na grande tribulação, os servos de Deus, aqueles que aceitarem ao Senhor, eles terão o selo de Deus. Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 7, verso 2 e verso 3. Então vi um outro anjo subindo do Oriente,
tendo o selo do Deus vivo, ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Estes serão selados, estes serão protegidos, estes terão a confirmação de que são do Senhor. Mas ainda o que estará escrito é o nome do nosso Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 1. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000 que ostentavam escritos em suas frontes o nome dele e de seu Pai. Aí você pode falar, mas quem são esses 144.000? Lembra no estudo anterior que eu falei que a Bíblia, ela traduz a própria Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Apocalipse 7, verso 4, nos dá essa resposta. Vamos ler? Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Como é importante nós, igreja do Senhor, servos do Senhor, que vivemos neste tempo, estarmos atentos, estarmos preparados para o arrebatamento, porque esses 144.000, a Bíblia é muito clara, mostrando que são de todas as tribos de Israel. Ainda Apocalipse 22, verso 4 fala assim: eles contemplarão a sua face e o seu nome, é o nome do Senhor, estará sobre as frontes dos seus servos. Eu preciso nesse tempo estar sempre pronta, sempre esperando, sempre aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. E quem não tem o selo de Deus, este sofrerá. Apocalipse capítulo 9, verso 4, contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Tem pessoas que estão preocupados com o número do anticristo, com o número da besta, mas nós que servimos ao Senhor, nós temos que estar atentos ao arrebatamento, à promessa do Senhor, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que nos mostra que Ele tem ciúmes daqueles que são seus. Tiago capítulo 4, verso 5, ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? É bom você entender que você é do Senhor, que você é propriedade exclusiva do Senhor, que o Espírito Santo de Deus habita em você e o Senhor, Ele tem ciúmes porque você é do Senhor, porque o Senhor, Ele não dá a glória dele para ninguém e nós pertencemos a Ele. Nós temos que estar prontos porque o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele nos prepara, somos selados pelo Espírito Santo. Paulo, ele está nos advertindo, assim como ele advertiu os irmãos de Éfeso, para não entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, olha que tremendo, com o qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, o dia que nós vamos chegar ao céu de glória. Nós estamos marcados para o arrebatamento. O profeta Isaías, ele nos mostra que o Espírito Santo, ele
ele se magoa, ele se entristece, como nós vimos no versículo anterior, mas ele se magoa. Isaías capítulo 63, verso 10, mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele teve que agir como o inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. O Espírito Santo se magoa e as pessoas, quando se rebelam ao Senhor, quando se afastam da presença de Deus, quando elas passam a viver para si, elas ignoram que elas são propriedades do Senhor, que o Espírito do Senhor habita em nós e que nós somos para a glória do nome do Senhor. Nós somos separados, nós somos selados e separados para vivermos para a glória do nosso Deus. O Espírito Santo, ele confirma, ele certifica e ele te dá a segurança que você é filho de Deus. Romanos 8,16, Paulo fala, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos confirma, que nos certifica e nos dá essa segurança. Paulo, no nosso texto base, ele falou que nós temos a marca da promessa. Efésios capítulo 1, verso 13, nós vamos reler novamente. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos pegar esse versículo e nós vamos destrinchar ele. Então vamos pegar essa primeira parte, nele, que é no Senhor igualmente vós, ou seja, Paulo estava falando tanto para judeus como para gentios. E Pedro também fala em 1 Pedro capítulo 2, verso 10, vós, sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Olha que tremendo, é no Senhor Jesus que nós recebemos. É pelo Senhor Jesus que nós, que antes pertencíamos às trevas, agora nós temos recebido a misericórdia do Senhor. E ainda o versículo fala, tendo ouvido a palavra da verdade, porque ouvir é dar atenção. Quando eu dou atenção à palavra da verdade, produz dentro de mim a fé. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós os que credes. Louvado seja o Senhor. Não se esqueça, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Ainda no versículo base fala, tendo ouvido o evangelho da salvação. Não é motivacional, é o evangelho da salvação, é o evangelho da cruz de Cristo. Romanos capítulo 1, verso 16, porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. É a mensagem da cruz que tem o poder de Deus. Não adianta querer ouvir livro de autoajuda, querer ouvir mensagens motivacionais, porque é o evangelho da salvação que tem o poder de Deus. E ainda no nosso versículo base fala, crido nele, ou seja, crido no Senhor Jesus, aceitado o sacrifício do Senhor Jesus. Tito capítulo 2, verso 14, ele que se entregou a si mesmo por nós,
para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Olha, crer, você sabe que até o diabo crê. É por isso que eu crer no Senhor Jesus, no sacrifício da cruz, porque ele se entregou. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter acesso ao trono de Deus, para que nós pudéssemos voltar a ter intimidade com Deus. Mas lembre-se, sem santificação ninguém verá o Senhor. Temos que continuar crendo nele, mas temos que entender que somos um povo separado, um povo de Deus, consagrado às boas obras. Nós fomos selados como garantia de que somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, somos moradia, habitação do Espírito Santo. Nós somos protegidos, nós somos guardados, sabe por quem? Pelo poder de Deus. E nós temos a garantia, nós temos o penhor do nosso Deus, que é o Espírito Santo habitando em nós. É o penhor que o Deus Todo-Poderoso, o Deus amoroso, o Deus zeloso, o Deus fiel colocou dentro de nós, para que nós possamos ter a segurança de que somos propriedades do Senhor. João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Eu vou concluir, eu quero falar para você que o selo que nós temos em nós, que o penhor que nós temos em nós, que é o Espírito Santo, é ele que nos autentica, é ele que nos dá a garantia que nós somos filhos de Deus, que nós somos propriedades exclusivas de Deus, porque o preço para isso foi pago na cruz do Calvário, foi preço de sangue, o sangue precioso do Senhor Jesus. E este sangue, ele nos dá essa segurança de que somos herdeiros de Deus e de que vamos morar no céu de glória com o nosso Senhor Jesus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.